Bom dia, oitavo, tudo bem? Na última aula eu pedi para vocês fazerem o modelo do sistema respiratório que está na página 82. Eu peço que vocês tirem uma foto desse modelo e me enviem até na próxima segunda-feira, tá ok? Dia 27/4. Muito bem, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre sistema respiratório, a aula de hoje nós iremos falar sobre as páginas 83, 84, 85 e 86. Na página 83, nós iremos falar um pouquinho sobre as vias respiratórias e como o ar ele entra e chega até os pulmões. Muito bem, vias respiratórias. O nariz é a entrada de ar principal do nosso corpo. Sua parte superior é óssea, mas o restante é formado de cartilagem. Então, essa parte superior do nosso nariz, ela é óssea e o restante, ela é cartilagem. A cartilagem, ela divide internamente o nariz em duas cavidades nasais. Então, nós temos uma cavidade nasal, duas cavidades nasais. Os pelos que existem nas cavidades agem como peneira para reter a poeira e outras partículas presentes no ar. Na parede que reveste essas cavidades, há uma célula que produz muco, mantendo o interior do nariz sempre úmido. Ao respirar várias vezes pela boca, temos a sensação de boca seca. O mesmo não ocorre pelo nariz, por causa desse muco. Portanto, o muco e os pelos, eles servem para reter as impurezas e os micróbios no ar, constituindo assim as primeiras barreiras de defesa contra as substâncias estranhas que tentam penetrar o organismo. Então, o nosso nariz, dentro dele nós temos os pelos e temos o muco, que deixa o nosso interior do nariz sempre úmido. Eles servem como a primeira barreira de defesa do nosso sistema respiratório. Se respirarmos pela boca e compararmos com a respiração nasal, é fácil perceber que o ar que entra pela boca é muito frio. Há muitos vasos sanguíneos nas cavidades nasais. O calor desse sangue o calor do sangue desses vasos aquece o ar para a chegada aos pulmões. A razão pelas quais devemos respirar pelo nariz e não pela boca são aquecimento e filtragem do ar. Então, por que a gente tem que respirar pelo nariz e não pela boca? Por quê? Primeira coisa, que o nosso nariz serve como barreira de defesa. Então, ele serve como os pelos e o muco serve como barreiras de defesa. E o nosso ar também, ele entra mais quente, ele entra aquecido nos nossos pulmões. Se a gente respira pela boca, primeiro, que não tem barreira de defesa na boca para a entrada do ar, e não aquece o nosso ar. O nariz também pode reconhecer cerca de 4.000 odores diferentes. Na parte superior da cavidade nasal, há um grupamento de células sensoriais capazes de captar tais odores. Então, pensa, 4.000 odores diferentes o nosso nariz é capaz de captar. Então, o fino nervo ligado a essas células envia mensagens referentes a esses cheiros para o cérebro, onde elas serão interpretadas. O nariz trabalha simultaneamente com a língua para nos dar a sensação de sabor. Então, nariz e língua, elas trabalham simultaneamente para nos dar a sensação de sabor. Por isso, não sentimos bem o sabor dos alimentos quando estamos gripados ou com o nariz entupido. Nosso nariz tem muito trabalho nos dias frios e secos, enfumaçados, pois cabe a eles limpar, aquecer e umedecer o ar e ainda avisar-nos sobre os odores ao nosso redor. Então, o nosso nariz, ele tem aí a grande função, não só a função do ar entrar pelo nariz, mas ele aquece o ar, ele filtra o ar e ele o quê? Sente os odores presentes no nosso ar. Das cavidades nariz, o ar passa para a faringe. No desenho, pode-se observar que a faringe permite a passagem do alimento e do ar. Lembra quando nós estudamos sobre o sistema digestório? O alimento ele entra pela boca. Depois da boca passa para a faringe. E da faringe passa para o esôfago. Do esôfago para o
estômago. E assim sucessivamente. O ar, ele entra pelo nariz e passa também pela faringe. Então, olha só, faringe é um órgão que ele é semelhante tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. Então, o ar, ele entra pelo nariz e vai para a faringe. O alimento, ele entra pela boca e vai para a faringe. Muito bem, continuando aí. A parte inferior da faringe está dividida por 2 tubos, o esôfago e a laringe. A sequência da passagem do ar e dos alimentos então preste atenção, no quadrinho roxo aí embaixo da página 83 de vocês. Ar, cavidade nasal, né, que é o nariz, faringe, depois vai para onde? Para a laringe, depois para os pulmões. O alimento, boca, faringe, esôfago, estômago. Então, no final da faringe, ela tem 2 aberturas diferentes. Uma abertura vai para a laringe, aonde o ar passa, e a outra abertura vai para o esôfago, aonde o alimento passa. Ok? Muito bem. Continuando aí na outra página. Na parte superior do fundo da boca, há uma membrana chamada véu palatino. Quando engolimos, o véu palatino sobe, fechando a comunicação entre as cavidades nasais e a faringe. Podemos sentir a faringe ao colocarmos a mão na parte da frente do pescoço. Então, se vocês colocarem a mão aqui, ó, isso daqui é a faringe. Há uma saliência na parte superior da laringe, a epiglote, que fecha a entrada da laringe quando o alimento passa da boca para a faringe e da faringe para o esôfago. Algumas vezes o alimento ele pode entrar para a laringe em vez do esôfago. É quando a gente engasga e tem um reflexo de quê? Da tosse. Então, quando o alimento ele erra o caminho e ele vai para a laringe em vez de ir para o esôfago, a gente tem um reflexo da tosse. Para quê? Para que o alimento ele vai para o local correto, ele vai para o esôfago, que vai, consequentemente, para o estômago. Se não acontecer isso, o alimento ele pode ir para os pulmões. Aí ocorre o que a gente chama de broncoaspiração. E aí a pessoa normalmente ele tem pneumonia por broncoaspiração. Muito bem, mas vamos continuar aí. Algumas vezes, né, já falei, o alimento ele pode entrar pela laringe e seguir para o esôfago. O organismo reage com um acesso de tosse, procurando expelir o alimento das vias respiratórias. A saliência que sentimos na parte da frente do pescoço faz parte das pregas vocais, localizadas na laringe. Então, se a gente coloca a mão nessa região aqui, e a gente está falando, a gente consegue observar uma saliência e uma vibração. É a vibração das cordas vocais. A proeminência laríngea é conhecida também como pomo de Adão. Normalmente nos meninos, né, nos homens, essa proeminência ela é maior do que nas mulheres. Muito bem. Da laringe, o ar passa para a traqueia, e o órgão das paredes é um órgão de paredes espessas. Antes de chegar aos pulmões, ela se divide em 2 tubos, os brônquios. Então, da laringe, depois vai para os brônquios, que se divide em 2 pulmões. Então, nós temos 2 brônquios, um de cada lado, em 2 pulmões diferentes. Os brônquios penetram nos pulmões e se ramificam. Essas muitas ramificações chamadas de bronquíolos. Então, já dentro dos pulmões, os brônquios eles vão se ramificar nos bronquíolos. Cada bronquíolo termina numa intumescência, como se fosse uma bolsa de ar de paredes bem finas, chamadas de alvéolo pulmonar. Na página 84 de vocês tem o desenho dos alvéolos pulmonares. Parecem pequenas bolas de ar, né? Bolinhas assim. É nos alvéolos pulmonar que ocorre o que a gente chama de hematose. Hematose nada mais é do que troca gasosa.
é quando o oxigênio presente no ar passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passa para o ar para ser lançado para fora. Na primeira aula que eu dei para vocês, nós falamos sobre a função do sistema respiratório. E a função do sistema respiratório nada mais é do que o oxigênio presente no ar passar para o sangue, o gás carbônico presente no sangue passar para o ar. E isso tudo ocorre, agora vocês estão conhecendo, nos alvéolos pulmonares, que está presente dentro do nosso pulmão. Essa troca gasosa é chamada de hematose, ok? Na página 85 de vocês, nós temos aí alguns exercícios que ajudam a melhorar a respiração. Não vou citá-los um a um, vocês podem estar lendo aí no livro de vocês, estar fazendo esses exercícios que ajudam a melhorar na respiração, ok? E na página 86, nós vamos citar aí algumas doenças do sistema respiratório. Nós estamos aí vivendo uma época de pandemia do coronavírus. O coronavírus, ele é uma doença respiratória, é uma doença que atinge nossos pulmões e por isso que é tão perigosa. Por quê? Porque nós precisamos do nosso ar para sobreviver. Sem o ar, a gente não sobrevive. E se atinge o nosso sistema respiratório, se atinge nossos pulmões, a gente pode morrer por insuficiência respiratória. A gente vai citar, então, gripes e resfriados são bem comuns. Gripe e resfriado não é a mesma coisa. O resfriado é uma infecção aguda causada pelo rinovírus. A gripe, ela é causada pelo vírus chamado influenza. Nós temos aí vários vírus hoje em dia, né? Nós temos o rinovírus, nós temos a influenza, nós temos o H1N1, nós temos agora, né, o coronavírus, que são vírus que levam a doenças respiratórias. Algumas delas já se conhece a cura, né, com algumas medicações. A pneumonia também é uma doença respiratória causada por vírus, mas também muito causada mais até por bactéria. Conhecemos medicações. Na doença atual, né, do coronavírus, ainda não foi descoberta uma vacina ou algum remédio que seja 100% eficaz. Mas, se Deus quiser, vai achar, isso tudo vai acabar. Logo, logo nós iremos estar juntos novamente, ok? Para casa, vai ficar as páginas 87 e 88, ok? Um abraço para vocês.